Bem, meus queridos, dando continuidade aí a essa ideia de educação, escola e sociedade, vamos falar hoje sobre centralidade da escola a partir do século XX. Certinho? Para quem já viu minha aula de filosofia hoje, eu vou estar lendo alguns parágrafozinhos aqui, conversando com vocês. Não vai ser tão extenso quanto a aula de filosofia, mas página 39, livro de sociologia. Vamos lá. Então, meus queridos, vamos lá falar sobre a centralidade das escolas a partir do século XX. Eu vou separei em três tópicos. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem ou não, né? Lendo alguns parágrafos para a gente poder discutir. Então a gente vai fechar a ideia da aula de hoje nesses três tópicos. Então nós estamos aí na página 39, primeiro parágrafo. O sociólogo André Petitat afirma que a instituição escolar começou a ser constituída após a Idade Média, nos centros urbanos. Já destaco essa ideia dos centros urbanos, tá? A partir do século XVIII, com a consolidação do capitalismo, a sociedade reclamou uma escola capaz de favorecer o desenvolvimento da ciência e da indústria. Como a divisão do trabalho social tornou-se mais complexa, foram exigidos conhecimentos mais sofisticados, fruto de uma formação intelectual e não apenas técnica transmitida pela tradição. A escola tornou-se, então, pouco a pouco, a instância formadora de uma mão de obra qualificada para inúmeras atividades requeridas por essa sociedade. Então, olha, como é que a gente está falando sobre uma escola que vai preparar pessoas para o trabalho. Aqui nós estamos falando de trabalho, de mercado de trabalho. Então a escola, nesse momento, ela deve preparar esses jovens, adultos, crianças, porque ainda não tinha uma separação muito clara de séries, como a gente vê hoje, mas para o trabalho. Você teria que ter um conhecimento mínimo da língua e de exatas, e de alguma instrução para operar máquinas. Aqui a gente está falando desse primeiro momento do capitalismo, onde as indústrias começam a, a pipocar, né, a acontecer. E quem vão ser aquelas pessoas que vão trabalhar nessa indústria? Você tem que preparar ela. Então a escola ela vem também como uma força para que você produza uma mão de obra qualificada para o trabalho. E aqui quando a gente fala dessa divisão do trabalho social, a gente tem que entender. Da mesma forma que hoje nós temos diferenças nas escolas, algumas estão preocupadas mais numa área, vamos pensar assim, de filosofia, sociologia, balé, né, que são coisas mais para mostrar que o homem está apto a pensar o mundo. Você também tem aquelas escolas de massa que estão preparando pessoas única e exclusivamente para um trabalho manual. Então, entender também essa diferença que a gente já começa a ter um pouco dessa gradação dessas escolas, que é um pouco formada sobre essa divisão do trabalho social. Os filhos dos burgueses naquela época tinham uma escola, um aprendizado totalmente diferente da grande massa. Então é importante a gente ter isso e ter a ideia também de como é feito um pensamento para você construir uma escola. Quando fala de um currículo único, mostrar as escolas como igualitárias, elas como iguais, para não ter essa tão marcante essas diferenças desses substratos sociais, né? Vamos pensar assim, o mais rico tendo uma escolarização muito superior àquele que não tem tanta condição assim. Então mostrando que as escolas elas mostram muito sobre como são as relações de classes sociais. E aqui quando a gente fala do capitalismo, tem essa ideia. O capitalismo enquanto esse processo que ele separa grupos. Ele separa grupos por quê? Por relações econômicas.
Certinho? Só para vocês ficarem aí cientes diante dessas falas. Apesar da gente ter a máxima que escola é tudo igual, ela tende a seguir algumas regras que são iguais, mas a gente sabe que ela não é de todo assim. Vamos lá. Adiantando um bocado. Primeiro parágrafo, página 40. Nas décadas de 50 e 60, o nível de competitividade econômica dos países passou a ser avaliado com base ao nível de formação técnica e intelectual em sua mão de obra. O termo capital humano foi então adotado para designar os recursos humanos que, ao lado dos recursos materiais e naturais, compunham o patrimônio de determinado país. Esses foram os fundamentos com os quais, na década de 50 e 60, os governos dos países de primeiro mundo. Lembrando, gente, aqui a gente fala primeiro mundo só como pausa, para falar sobre os países industrializados capitalistas. A gente não usa mais essa forma de linguagem, mas como o anterior aqui, se vocês repararem, ele está falando de um pós-guerra, talvez ele tenha usado dessa forma. Promoveram reformas educacionais, a fim de investir em seu capital humano. A educação passou a ser considerada um recurso decisivo para garantir um futuro promissor. Temas como programas de alfabetização, ampliação de escolarização de jovens e adultos, combate à evasão escolar, acesso à educação superior, entre outros, passaram a compor a agenda política dos governos nacionais. Então, esse capital humano, da mesma forma que a gente pensa sobre um capital econômico, né, que é o dinheiro, o capital humano, começou a ser pensado também. O que seriam essas pessoas capazes de nutrir essa sociedade da segunda metade do século XX? Elas têm que ter base em alguma informação, algum conhecimento. E as escolas, elas são, de certa forma, a base para você gerir esse conhecimento. Então, por isso, o investimento mais pesado em uma informação que buscasse o quê? Um capital humano. Pessoas qualificadas para esse século XX. Então aí é só para discutir quando falar do capital humano, é dessa forma de você pensar a formação desse homem, como ele vai se compor, qual que vai ser o pensamento dele, a formação dele nesse novo período. E aí, por fim, a última chave que eu quero trabalhar com vocês é essa massificação da educação escolar. A medida fundamental para elevar o nível de instrução da população foi a massificação da educação escolar, a partir de meados do século XX. Cada vez mais alunos passaram a ir à escola e por mais tempo. Por isso, desde esse período, a escola passou a se constituir uma instituição fundamental da sociedade ocidental moderna. Uma instituição na qual se define o destino das nações no concerto mundial, na qual os indivíduos passam alguns dos anos mais decisivos da sua vida. O que é isso? A escola como uma resposta social, essa massificação. Vamos investir na educação. Para quê? Para criar indivíduos mais capacitados. É lógico que a massificação ela tem seus problemas. Mas aqui entender isso. Essa máxima do século XX de querer, em certo ponto, instruir, informar, ingerir um ser humano capacitado para enfrentar as perguntas desse século XX, através da informação. Certinho, meus queridos? Guardem esses conceitos, que nas próximas aulas a gente vai avançar um pouco nessas ideias, e que é importante a gente ter essas 3 palavrinhas em mente aí. E só também como ponto,
nem tudo são flores, né? A gente deixar claro isso. Essa ideia de uma escola única, uma escola que vai informar todos. Se a gente pensem aqui no Brasil, como que a gente já tem uma forma plural, uma social, cultural, de informação. Olha como é que a escola, a gente pensa numa escola única, né, através do MEC, de outras formas do governo para tentar fazer um currículo único, mas as coisas não são bem assim. Que pode ser pauta para a gente discutir também com mais calma depois. Então, certinho, meus queridos? E vão se preparando aí que está chegando o período de provas, tá?